Como tem sido especial esse momento passado juntos com vocês. Quero lembrar um pouco aquilo que nós fizemos já. Ontem, nós nos dedicamos a pensar no grande desafio que é a trajetória de um homem e uma mulher quando constituem um casal. Tem eles semelhanças, tem eles diferenças. O casamento é desafiante, o casamento tem o seu trabalho, mas é um trabalho muito abençoado, muito bem-aventurado. Em algum momento, nós nos dedicamos a perceber que, em meio a esse desafio, é crucial pensarmos a fé. Ou seja, como é importante que homem e mulher, marido, esposa, nós partilhemos desta mesma fé. Isso porque a fé não é uma característica secundária da nossa experiência aqui neste mundo. Não é uma experiência de um compartimento da nossa vida. A fé perpassa a nossa existência, os nossos valores, a nossa perspectiva daquilo que somos, quem somos, por que estamos aqui, a que nos propusemos, quais são as grandes demandas éticas às quais estamos submetidos. A fé não é apenas um adereço da nossa vivência aqui neste mundo, ela é essencial. Essa é a razão porque a linguagem bíblica é que homem e mulher estão jungidos, uma linguagem agro-pastoril, jungidos, colocados debaixo do mesmo jugo. Quando o Senhor Jesus diz assim lá em Mateus 19, portanto, aquilo que Deus ajuntou, não separe o homem, a expressão ali na língua original, no Novo Testamento, é aquilo que Deus colocou debaixo de jugo, que Deus conjugou, de onde vem as nossas palavras cônjuge, conjugar, conjugal, ou seja, cônjuge é alguém colocado debaixo do mesmo jugo. E a fé é isso. Ou seja, a fé nos dá esse senso de direção, de partilha comum, e nos dá essa visão, que hoje usamos esse termo, cosmovisão, visão de mundo. E a visão de mundo do cristianismo, a visão de mundo que encontramos na palavra de Deus, não prescinde da palavra do Senhor. O Senhor Jesus, quando fala do casamento, ele nos remete ao livro, e ele nos remete à autoridade da palavra do Senhor e diz que nós devemos fazer essa trajetória em temor e sujeição ao Senhor. Isso vimos ontem, pelo menos nos propusemos a isso. Hoje à tarde, ali com os homens, nós vimos que o ideal de masculinidade e também de feminilidade, por sua vez, embora não era o nosso ponto ali, mas o ideal de masculinidade é o ideal que vem da criação, é o ideal de Deus, que havendo criado o ser humano, homem, mulher, ou seja, o Senhor nos abençoou. O ideal de masculinidade, de hombridade, de varonilidade, é um chamado da criação de Deus para nós homens. Por sua vez, aquilo que a gente chama de machismo, ou de macheza, ou de feminismo, são desvios da queda, disfuncionais da queda, em que há um deslocamento, há um conflito, e o homem e a mulher não estão bem, estão ainda mais no estado de competição. Isso já se remete desde os nossos primeiros pais, que viveram muito mal isso. E nós falamos a parte final da nossa palavra de hoje pela manhã, e nós, especialmente aos solteiros, devemos amadurecer e crescer e desenvolver o mais breve possível para nos preparar para a vida, buscando uma maturidade física, emocional, espiritual, econômica,
para podermos conduzir os nossos lares. Isso vimos hoje à tarde. Mas hoje eu queria que você fosse comigo novamente a um texto que o pastor David Merck já tem explorado bastante, com muita habilidade, melhor do que o pastor fala aos irmãos nessa noite, mas eu gostaria de, com bastante humildade, voltar a esse texto. Gênesis capítulo 3. Essa é a primeira grande sessão de aconselhamento. A primeira grande sessão de aconselhamento está aí, em Gênesis capítulo 3. E eu gostaria que você pudesse acompanhar a leitura que farei, dos versos de 8 até o verso 13, apenas por enquanto, de 8 a 13. Quando ouviram a voz do Senhor Deus, que andava no jardim pela viração do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus, o homem e sua mulher, por entre as árvores do jardim. E chamou o Senhor Deus ao homem e lhe perguntou: onde estás? E ele respondeu: ouvi tua voz no jardim, e porque estava nu, tive medo e me escondi. Perguntou-lhe Deus: quem te fez saber que estavas nu? Comeste da árvore de que te ordenei que não comesses? Então disse o Senhor, disse o homem: a mulher que me deste por esposa, ela me deu da árvore, e eu comi. Disse o Senhor Deus à mulher: que é isto que fizeste? Respondeu a mulher: a serpente me enganou, e eu comi. Então o Senhor Deus disse à serpente: visto que isto fizeste, maldita és entre todos os animais domésticos e entre todos os animais silvestres. Rastejarás sobre o teu ventre e comerás pó todos os dias da tua vida. Vamos até o 15. Porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente, este te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Em certa ocasião, atendimos uma jovem mãe, uma jovem senhora, e ela nos dizia: pastor Gilson, o meu esposo, ele não consegue assumir as responsabilidades. Ele parece uma pessoa imatura, ele não assume as responsabilidades dele enquanto esposo, enquanto pai. Isso parece não se limitar apenas à sua posição de marido e pai. Parece que ele realmente não assume responsabilidades. Ele parece ser muito infantil. E talvez sem perceber, ela tocou num ponto muito importante. É que amadurecer implica na necessidade de assumir responsabilidades. A responsabilidade é a obrigação de nós respondermos por nossa conduta. A responsabilidade é que nos faz sujeitos e objetos da ética, do direito, da fé. A palavra responsabilidade tem a raiz, uma palavra latina que tem a ver com compromisso. Assim, responsabilidade é responder, da língua latina, ou seja, ser responsável por si, por seu dever. E conquanto a pessoa humana possa falhar em cumprir as suas responsabilidades, ela nunca pode escapar das suas responsabilidades. Uma pessoa responsável é uma pessoa que pode responder por algo, por algum compromisso, por alguma obrigação, por algum dever. É uma pessoa que responde por si a uma autoridade. A responsabilidade se expressa em consciência e manifesta
maturidade. E maturidade não é sinônimo necessariamente de envelhecimento. Porque envelhecer em si mesmo não demanda responsabilidade. Porque envelhecer enquanto processo da imposição da dinâmica do tempo, do espaço, da história, é algo que acontece natural e fisicamente. Por essa razão, qualquer animal é capaz de envelhecer. Essa samambaia aqui, e parece que são naturais mesmo, vão envelhecer. Envelhecer não é necessariamente tornar-se mais sábio, embora devesse, no caso dos seres humanos. Mas amadurecer é prerrogativa dos seres humanos. Amadurecer é prerrogativa nossa. É um processo dinâmico, complexo. E essa ideia de crescimento é uma ideia perfeita, desenvolta em toda a Bíblia. Nós estamos aqui no primeiro livro da Bíblia, nas nossas origens, que o pastor Merck bem salientou, o Manual do Criador. Manual. O Senhor deu orientações ao primeiro casal muito claras, como nos lembramos delas. O ser humano quebrou a sua responsabilidade no pacto, seu compromisso, pecou, transgrediu a boa, santa, perfeita lei de Deus, quebrou a comunhão com Deus e entre si, comprometeu a integridade, a perfeição da imagem de Deus em si, e ficou tomado de medo e de vergonha. E vem a grande, que eu chamo o primeiro grande ato ridículo, dentre muitos nossos. Estavam nus, agora envergonhados, não mais intactos, puros, livres, escosem para si, cintas, é a palavra que é importante, porque ela distingue de uma outra mais à frente, cintas de folha de figueira. E eu não preciso nem dizer para você que isso não resolve o problema, porque essas cintas daqui a pouco vão murchar. E aquilo é sinal de uma solução, de um remendo humano para o seu problema. É a maneira do ser humano resolver a forma, o problema é este, cozendo para si folhas de figueiras. Escondem-se da presença do Senhor, o homem e sua mulher, por entre as árvores do jardim. Que coisa terrível isto. Se antes a presença de Deus deveria ser buscada, esse é o lugar, não é? O Apocalipse termina falando da multidão remida na presença de Deus. Agora eles fogem da presença de Deus, eles se escondem da presença de Deus, e imaginando ainda muito primitivamente, como criança, né? Como criança, que eles podem esconder-se de Deus, né? A nossa filha mais velha, eu às vezes brincava de esconde-esconde com ela. E ela era simples na sua brincadeira. E às vezes eu dizia, acho que o Esther está atrás do sofá. E ela falava assim, eu não estou aqui não. Porque era assim, né? Esse homem aqui, ele se precipitou. A linguagem teológica é que ele caiu. Mas não foi uma quedinha, como alguém que cai desses degraus aqui. Foi uma precipitação. Foi abissal a queda. Ele caiu. E ele caiu de um estado mais maduro para um estado infantil. Ou seja, ele se precipitou numa condição mais infantil. E o pecado é infantilidade.
E vem esse Deus maravilhoso. E a partir daqui, gente, tudo estaria resolvido aqui. É Deus concluir o assunto, acabar com esse assunto, encerrar ali a história. Deus poderia ter encerrado tudo ali e estaria perfeitamente justo. Se Deus houvesse posto ponto final naquele momento, não teria nada a dever a ninguém, nem a mim, nem a você, nem a ninguém. Mas esse Deus maravilhoso, gracioso, misericordioso, bondoso, entendeu fazer diferente. E Ele começa uma história de graça. E Ele vem à procura do ser humano, na sua queda, na sua mediocridade, na sua infantilidade. E pergunta. Esse Deus que faz perguntas. Não porque queira saber, que queira descobrir respostas, mas porque isso, quando Ele pergunta, Ele já está ajudando ao outro. Ele promove ali a dignidade, o lugar do outro, a narrativa do outro. Ele ouve o outro. Isso é extraordinário. Você não pergunta só porque você quer saber a resposta. Você pergunta porque você quer ajudar o outro. E ali Ele pergunta: Adão, isto é maravilhoso. Isto é maravilhoso. Adão, onde estás? E essa pergunta é geograficamente relevante, mas ela é espiritualmente muito mais relevante. Adão, onde estás? E ele respondeu: ouvi a tua voz no jardim, porque estava nu e tive medo de escondi. Está rompida a comunhão dele com Deus. Está rompida a perfeita relação dele com Deus, né? E Deus faz nova pergunta, né? Quem te fez saber que estavas nu? Comeste da árvore de que te ordenei que não comesses? Então disse o homem: a mulher que me deste por esposa, ela me deu da árvore e eu comi. E algo que caracteriza essa resposta do homem, observe aqui, é que ela expressa a verdade. De uma perspectiva, ela expressa a verdade. Porque foi isso mesmo, né? Sob uma perspectiva, ela é verdadeira. Ou seja, foi realmente a mulher que Deus deu a ele, quem lhe deu do fruto, e ele comeu. Sob uma perspectiva, isso está correto. Mas essa linguagem aqui expressa um padrão disfuncional que se manifesta na condição mais imatura, básica da fuga da responsabilidade. Vamos trazer isso para cá. Veja a linguagem. Porque a linguagem expressa sentido. Ela expressa forma de ver as coisas. Se você for à língua portuguesa e pegar essa frase: a mulher que me deste por esposa, ela me deu da árvore e eu comi. Alguém que saiba a língua portuguesa, por favor, me diga qual é o sujeito dessa frase. Hein? A mulher. A mulher que me deste por esposa, ela me deu do fruto e eu comi. Sujeito: a mulher. Objeto: eu. A posição dele nesse discurso, nessa narrativa, é do paciente, aquele que sofre a ação, aquele que recebe a ação. Ela me deu do fruto e eu comi. Ou seja, neste padrão, ele nem lidera, ele nem provê,
e ele nem defende a mulher, a esposa, ele a coloca como sujeito, e ele a estabelece como líder, ele a expõe ao juízo e ao castigo do Criador. Enfim, ele se esconde atrás de sua mulher, e mais, ele a utiliza como escudo. Ele absolutamente a coloca como escudo da sua responsabilidade quebrada, pactual, quebrada com o Criador. Ele se coloca menor, ele se coloca atrás, ele lança a responsabilidade, ou seja, a necessária resposta para ela. Ele sofre a ação, ele é paciente, ele é aquele que recebe a ação, ela que faz. Então, agora eu queria chamar a sua atenção para algo que eu digo aos meus alunos, que eu considero fundamental aqui. O que o texto parece indicar é que o homem não responde desta maneira porque ele está dissimulando, porque ele está disfarçando, porque ele está dramatizando. Não. Ele utiliza esse recurso, e isso é mais grave, porque é assim que ele sente, é assim que ele percebe a realidade. Ou seja, é assim que ele significa a sua relação com o meio, a sua relação com o outro e a sua relação com Deus. Na verdade, nesse discurso está assim situado, ele se situa. É assim que ele se percebe, é assim que ele se sente. O que ele faz aqui, em rigor, é utilizar um padrão imaturo, que desde então, repetidamente, os seres humanos reproduzem. E assim, um padrão imaturo e disfuncional, nele você vai perceber essa transferência da responsabilidade, porque no âmago da imaturidade está um ego faminto, orgulhoso, centrado em si mesmo, egocêntrico. Mas teria uma outra forma dele responder. Ele poderia ter dito assim, observe, preste atenção agora, você que estudou português, me ajuda também, pode ser? Ele poderia ter dito assim, ele disse, o que ele disse foi assim: a mulher que me deste a tua esposa, ela me deu da árvore e eu comi. Sujeito, a mulher, objeto, eu, posição de paciente, ou seja, aquele que sofre a ação. Mas ele poderia ter dito assim: eu comi da árvore que a mulher que tu me deste me ofereceu. Ele poderia ter dito assim: sujeito, eu, objeto, mulher, posição, não mais de paciente, de agente que pratica a ação. Mas ele poderia ainda mais ser um pouco mais maduro, de uma maturidade plena. Ele poderia ter dito assim: eu comi da árvore que me foi oferecida pela mulher, a qual eu recebi do Senhor com muita alegria e gratidão, e a quem eu deveria ter cuidado e protegido. Ele poderia ter dito isso, ou seja, ele poderia ter tido esta hombridade, ele poderia ter tido esta varonilidade, mas ele se ouve menino, ele se ouve infante. Sujeito, eu, objeto, mulher, é minha posição de agente que pratica a ação.
É interessante que Deus, no aconselhamento, não vai dar para ler todo o texto, porque a gente tem um tempo relativamente limitado. Deus, ele traz de volta a responsabilidade. Aqui no aconselhamento é muito interessante como Deus vai fazer isso, inclusive da forma como Deus vai resolver Ele mesmo, Deus, aquele problema, não é? Da nudez, não é? Deus, o homem disse assim: a mulher que tu me deste por esposa, ela me deu da árvore e eu comi. Mas Deus diz assim: atendeste a voz da tua mulher e comeste da árvore que eu te ordenara não comesses. Você vê isso aí nos versos 17 e 19. Visto que atendeste a voz da tua mulher e comeste da árvore que eu te ordenara não comesses. Você. O sujeito é você, ela é o objeto, você é a gente. Esse é um padrão infantil. E o ponto, gente, é que ela não foi muito diferente, não. Mas eu volto lá. Esse padrão infantil aqui, eu não posso ficar reproduzindo indefinidamente os meus padrões infantis. Desde que Adão e Eva, os seres humanos, têm um padrão imaturo de não se colocarem como sujeitos, mas projetarem, lançarem a responsabilidade para o meio. E ela faz o mesmo. O Senhor fala com ela assim, depois que ele responde daquela maneira, aquela coisa que se fala absurda. Então disse o Senhor Deus à mulher: que é isso que fizeste? Respondeu a mulher: olha, a mesma coisa. A mesmíssima coisa. A serpente me enganou e eu comi. Alguém me diga qual é o sujeito dessa frase? Hein, doutor? Hein? O sujeito dessa oração: a serpente. A serpente me enganou e eu comi. Ela diz assim: isto é verdade. De um ponto de vista, é exatamente isso que aconteceu. A serpente a enganou, a iludiu. Aliás, a própria apóstola Paulo disse isso: a serpente a iludiu e ela comeu. Mas a questão não é essa. A questão é como essa linguagem significa algo. Ou seja, ela novamente está dizendo: sujeito à serpente, já eu sofri a ação. Ela poderia ter dito assim: eu comi da serpente, eu comi porque eu me deixei enganar pela serpente. Ela poderia ainda ter dito mais: eu comi porque eu me deixei apaixonadamente, iludidamente, me enganar pela serpente, e ainda meti os pés pelas mãos e ainda coloquei meu marido nisto. Passei para ele, e ele, banana que foi, também não tomou posição nenhuma. Ela poderia ter dito isso. Mas ela não fez. Ela não fez também porque ela está lá na posição de criança. A criança faz isso. Eu dizia hoje na palestra para os homens, lá no jardim de infância, a professora pergunta assim: Joãozinho, por que você mordeu a orelha de Pedro Paulo? Aí Joãozinho fala assim: Pedro Paulo é feio. Entendeu? Esse é o padrão imaturo. Ele vai dizer assim: eu não gosto de Pedro Paulo, eu fico irritado com ele, ele me aborrece, ele me cansa, eu não gosto dele. Não, mas é ele o culpado, ele é feio, ele me incomoda.
Esse é o padrão imaturo. É assim. Sabe, olha como é importante a gente não ficar reproduzindo. Eu preciso avançar um pouco. Indefinidamente os nossos padrões infantis. O apóstolo Pedro diz assim, 1 Pedro 1, 17 e 18: ora, se invocais como Pai aquele que sem acepção de pessoas julga segundo as obras de cada um, portai-vos com temor durante o tempo da vossa peregrinação, sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados do vosso fútil procedimento que os vossos pais vos legaram. Ele está dizendo que nós temos um procedimento fútil, que a obra da redenção, o Pai nos redimiu do fútil procedimento que os nossos pais nos legaram. Eu fui pastorear, não posso, hoje as coisas são gravadas, eu tenho que tomar cuidado com certas colocações, mas eu fui pastorear em determinado lugar. Na primeira semana teve uma briga do dirigente do coral com o coral. Ou seja, eu comecei meu ministério tendo que resolver uma situação que teve entre o regente e o coral. Fui conversar com ele porque ele acabou ofendendo as pessoas lá no coral e algumas pessoas ficaram muito magoadas. Eu precisei ir lá. Falei: o que houve, irmão? O que aconteceu? Eles: pastor Gilson, o senhor está chegando agora, não devia se incomodar com essas coisas. Isso é um conhecimento. O senhor, é que o senhor não me conhece. Eu sou Pereira, pastor. E Pereira é assim mesmo. Sangue quente, sangue que ferve. Eu sou Pereira. Meu pai era Pereira. Ele fazia isso aqui. Eu falei assim: fulano, não está na hora de você parecer menos com os seus ancestrais Pereiras passar a se tornar mais parecido com o seu pai que está nos céus. Ele ficou assim. Ele já não gostou muito da minha estreia na igreja. E aí, por quê? Porque ele está dizendo: eu sou assim porque meu pai era assim, meu irmão era assim, e todo mundo é assim. E eu sou Gabriela, né? Não morrer assim, né? Fútil procedimento que vossos pais vos legaram. E aí, que coisa extraordinária nos trouxe o pastor Merck hoje à tarde, não é, irmãos? Lembrando-nos daquele varão com uma medida perfeita. Lembrando-nos daquela perfeita medida. Sabe, graças a Deus a gente tem medida. A minha mãe, ela gostava de costurar quando tinha saúde. E ela usava fita métrica. Ela usava fita métrica, que dava a ela um padrão de medida. Corta aqui, 5 dedos ali, 4 dedos aqui, ia cortando ali, e aquilo, no final das contas, saía para o vestimento. Porque a gente precisa de padrões de medida. E o padrão de medida de um varão perfeito, maduro, na Bíblia, é o Filho de Deus, o Senhor Jesus Cristo. O apóstolo diz assim: que todos cheguemos ao pleno conhecimento do Filho de Deus, a perfeita varonilidade. Olha aquela expressão que vimos hoje à tarde. A medida da estatura da plenitude de Cristo, para que não sejamos mais meninos, mas seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Cristo é a medida
de um varão perfeito. É nele que eu e você, marido, que aqui estamos, devemos nos espelhar. Eu vou chamar isso aqui para a parte final da minha palavra. É nele que nós devemos nos medir. É ele a nossa fita métrica completa, nossa medida perfeita. Ele não é um menino. Com 12 anos ele era mais adulto que muitos de nós, talvez muito mais do que eu. 12 anos. E esta é a nossa meta. Nós sermos iguais a Cristo, em sua perfeita varonilidade e na medida da estatura de sua plenitude. A descrição que o texto bíblico nos traz a respeito de Jesus é que ele é um varão com medida de estatura plena, e que nós devemos chegar a conhecê-lo plenamente, do modo como ele é. Sermos semelhantes a Jesus é o que começa aqui nesta vida, enquanto caminhamos para nos encontrarmos com ele. E essa jornada em busca de sua semelhança só terminará naquele dia em que, quando ele se manifestar, diz o apóstolo João, haveremos de vê-lo como ele é e seremos inteiramente semelhantes a ele. No cristianismo, o padrão de um homem maduro é encontrado na pessoa histórica, concreta de Jesus Cristo, em quem a nossa hombridade caída, a nossa varonilidade caída é redimida, é restaurada. Como Jesus lida com isso? Aquela jovem esposa disse no gabinete: Pastor Gilson, meu marido não assume responsabilidade. Ele não assume o seu lugar de esposo, de esposa, de pai. Eu sou sua esposa. E de fato ele parece que não cresceu. Está lá, Efésios, capítulo 5. Esse é um texto muito importante. Diz aí o verso 5, capítulo 5, verso 24 de Efésios. Perdão, é 25, capítulo 5. Maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Assim também os maridos devem amar a sua mulher como o próprio corpo. Quem ama a esposa, a si mesmo se ama. Porque ninguém jamais odiou a própria carne. Antes a alimenta e dela cuida, como também Cristo faz com a igreja, porque somos membros do seu corpo. E aí vai dizer lá, verso 35, não obstante, cada um de vós entre si ame a sua própria esposa como a si mesmo, e a esposa respeite ao marido. Quando o apóstolo Paulo foi pensar numa medida, num padrão, para nos colocar diante de nós, maridos, qual o ideal, qual a medida, ele invocou a medida certa, a medida plena. Ele foi a Jesus Cristo. E ele, falando aos maridos,
ele coloca Cristo como modelo. Amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Ele deu-se por ela, ele deu a vida por ela, ele cuidou dela para fazê-la santa e sem defeito. Porque quem ama a esposa, a si mesmo se ama. O apóstolo está aqui invocando a ideia bíblica da criação, porque na verdade somos um, não é? Já não são mais dois, porém uma só carne. Ele defende, ninguém odeia, antes alimenta a sua carne, cuida da sua carne, como também Cristo faz com a igreja. Por isso o marido vai e faz o que? Deixa o pai e mãe, se cola, não é? Se cola, se une à sua mulher e se tornam os dois uma só carne. Cada um tenha por si também a esposa, a própria esposa, ame como a si mesmo, e a esposa respeite o marido. Às vezes nós desrespeitamos nossas esposas, nós não as amamos, nós não as protegemos, nós não cuidamos delas, nós não a defendemos, nós a colocamos como escudo, como defesa, nós lançamos toda a responsabilidade para ela, nós descansamos nisso. Isso vai mostrando muito da nossa imaturidade para sermos homens, varonis, homens maduros. Lá na reserva florestal, o guarda florestal viu o índio. E o índio vinha garboso, altaneiro, imponente, montado em um cavalo. Lá na frente, aquele índio montado em um cavalo, lá garboso, bonito, peito aberto. E lá atrás vinha a esposa, a pé, carregando umas sacolas pesadas e arrastando uma penca de filhos. Lá atrás, a pé. O guarda florestal talvez queria chamar aí um pouco aquele homem para aquela condição. Ele disse assim: amigo, esposa não sabe andar de cavalo? Aí ele disse assim: andar sabe, só não tem cavalo. É isso. É essa a condição madura desse marido que não defende, não protege, não dignifica, não se coloca como escudo, como direção. Porque o que é amar, gente? Amar é uma coisa prática, isso é o que a gente vai falar amanhã, se você quiser saber sobre amanhã. Eu posso introduzir hoje um pouco. Amar é uma coisa prática. Amar é isto, é esse ato prático de cuidado, de investimento no outro. Beijinhos e abraços são importantes, mas pode-se ter beijinhos e abraços e não ter amor nenhum, gente. Palavras bonitas são importantes, tem seu lugar, mas pode-se ter palavras bonitas e não se ter amor nenhum. Agora, amor é uma coisa prática. E o que a grande recomendação nossa aqui é: maridos, como é que o apóstolo diz? Amai vossa mulher. Eu queria terminar citando uma frase de um cartunista brasileiro, pensando nessa questão de amor.
Esse cartunista disse algo muito interessante. Ele disse assim: as pessoas são como icebergs. Você só vê a ponta. Já viu um iceberg? Se você não viu, pelo menos sabe o que é, não é? Um iceberg é uma grande montanha de gelo, em que a grande parte dele está submersa, mas uma ponta está acima da superfície do mar. Isso é um iceberg, não é? E ele disse: o iceberg, as pessoas são como iceberg, você só vê a ponta. E ele está certo. Ele disse mais: e você se casa com a ponta. É isso. Você se casa com a ponta. Porque, e aqui eu queria pensar um pouco dessa questão do amor, para a gente chegar amanhã com os pés bem no chão. A gente casa-se com a ponta porque a gente se apaixona pela ponta. Porque a ponta combina com a paixão. Na ponta, na verdade, só estão ali os seus sonhos, a sua busca, o seu ideal. Ou seja, na paixão, você não vê a pessoa, você vê o que você quer ver. Você vê o que você quer ver. E de fato, a estrutura da paixão é esta. Na verdade, você está vendo no outro não aquilo que o outro é, você está vendo no outro aquilo que você quer ver. Mas com o convívio, ao longo do tempo, as águas vão abaixando. Sabe como é isso? As águas vão abaixando e cresce a sua visão do iceberg. E aquela sombra vai cedendo lugar à realidade. E só existe amor verdadeiro quando se ama a realidade. É isso. Ou seja, o amor verdadeiro é aquele que ama a realidade. E muitos casamentos terminam exatamente neste momento. Isto é, na completa incapacidade de intencionalmente se amar a realidade. Muitos homens, e também mulheres, mas estou falando aqui especialmente aos homens um pouco hoje. Muitos homens têm imensa dificuldade de superar esse estágio mais infantil da paixão. E aí quando surge aquela mulher, que não é exatamente aquela da sua paixão pela ponta, é aquela mulher que traz alguma decepção, que tem ali algum defeito, alguma coisa, aí ele lida mal com isso. E o que nós vemos hoje, muito honestamente? É alguns homens perambulando como meninos sonhadores de paixão em paixão. Ficou claro, gente? Ou seja, eles resistem a esse crescimento, a esse avançar pela estrada da realidade. Eles ficam como Peter Pan, retidos na terra do nunca. Eles não avançam para esse estágio maduro de amar o outro pela realidade do outro. Nós podemos tirar lições do passado, mas a gente não pode viver no passado, não é? E na medida em que nós vamos conhecendo o cônjuge, é aí que surgem as realidades. E é aí que surge o nosso desafio de amar genuinamente. Porque amar a realidade mobiliza as nossas dimensões. Amor é isso, arrasta tudo de nós. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças, de todo o teu entendimento. E há casamentos que não atingem esse estado, porque não se consegue lidar com essa dinâmica da realidade e cada um vai para um canto. Agora vamos lá. Porém, quando se atinge esse olhar maduro, hoje dela viveu muita novidade. E meu avô adquiriu mal de Parkinson, começou a adoecer, e quando ele estava velhinho, ele disse assim, já há
na decrepitude, não. Disse assim: no dia em que eu morrer, vocês cuidem da minha menina. Sabe o que é isso, gente? Esse é o olhar do homem maduro, que já adquiriu um olhar protetor, defensor, que muitos jovens não atingem porque é no meio do caminho, gente. É aquele olhar do homem que atingiu aquela condição de dizer: esta foi a menina que eu busquei na casa do Antônio Lima para ser minha esposa, para ser a mãe dos meus filhos e partilhar comigo a vida, e partilharmos uma trajetória comum. Essa mulher, Odelina, é minha menina. Se eu for, cuidem dela. Isto, gente, é um marido que cresceu. Ele estava mais perto de Cristo. Acho que por isso que Jesus usou para o chamado. Isto é a imagem de Cristo nele, sendo pai. Quer saber como é que a gente ama na prática? Vem, mãe. Eu não sei qual é que responda a ele, ele economiza.